Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um módulo, e esse módulo, um módulo bem interessante, um módulo muito bom, muito rico, e eu vou procurar nesse módulo dar cada vez mais de mim para que vocês possam aprender e crescer dentro do reino de Deus, ok? O módulo que a gente vai estar estudando a partir dessa semana é a visão celular no modelo dos 12. Então, é algo muito peculiar a nós, a nossa igreja. A visão celular modelo dos 12 é a nossa maior estratégia de evangelismo. Olha que interessante. A maior estratégia de evangelismo que nós temos hoje na nossa igreja é a visão celular no modelo dos 12. Então, para a gente começar, um texto para a gente poder aqui dar uma breve avaliada e analisada, é o texto de Isaías, capítulo de número 55, verso de número 9. Olha só o que diz esse texto, olha que texto forte. Diz assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os céus são mais altos do que a terra, também meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Olha que palavra de Deus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então, verdadeiramente, Deus tem caminhos altos para cada um de nós. E nós precisamos compreender a dimensão da chamada de Deus para as nossas vidas, tanto para a minha vida quanto para a vida de cada um de vocês. Deus tem uma grande dimensão, ok? Aí o texto diz assim: e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Olha que interessante o texto. Tudo isso está registrado ali em Isaías, capítulo 55, verso de número 9. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Olha só como que Deus ele faz planos com a nossa vida, como que Deus faz planos comigo, como que Deus faz planos com cada um de vocês. Então, que o Senhor Jesus possa cumprir esse planejamento, que o Senhor Jesus tenha liberdade de nos usar como instrumento nas mãos dele, para que nós verdadeiramente possamos viver esses planos. Olha que interessante, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Você já parou para pensar quais são os pensamentos de Deus para a tua vida? Então tá aí, que você se levante como um grande líder de célula, que você seja um grande ganhador de almas, uma grande ganhadora de almas, uma pessoa cheia do Espírito Santo e capacitada por Deus para estar realmente fazendo a obra do Senhor. Olha que interessante. Então vamos lá. O texto que a gente vai ter como base para a primeira lição, e o tema da primeira lição é chamados para ser discípulos. Olha que interessante. Olha a importância dessa primeira lição. Chamados para ser discípulos. E o texto que a gente vai mencionar aqui é Efésios, capítulo 1, verso de número 4. Ok? Diz assim: porque Deus nos conhece nele antes da criação do mundo. Ou seja, Deus nos conhece antes da criação do mundo. Você já parou para pensar a dimensão desse versículo, amado? E olha só que interessante. Para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então, Deus nos escolheu, perdão, eu li o texto errado aqui. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, ele já nos elegeu antes da criação do mundo. Aí o texto diz assim: para sermos santos e irrepreensíveis. Então, uma característica de um líder de célula, de um líder que faz a diferença no reino de Deus, é realmente ter uma vida em santidade e irrepreensível, ok? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui ao texto para a gente poder concluir aqui a nossa programação para a aula de hoje. Então, eu vou ler aqui a introdução. Se você tem aí o livro, acompanhe. Caso você não tenha o livro, vai ouvindo aí, faça as suas anotações do seu bloquinho de anotação, porque isso vai ser muito válido para você, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento espiritual. Então, vamos lá. Eu não vou citar a página, porque eu sei que existem edições diferentes e, por conta disso, existem páginas que a numeração não vai bater. Então, eu vou falar aqui apenas a introdução da lição 1, e a lição 1 que nós estamos estudando aqui, eu vou falar o tema para vocês: chamados para ser discípulos. Então, vamos para a introdução. Olha que interessante essa introdução. Todo crente em Jesus Cristo recebe dele um chamado especial e específico. Olha que palavra forte. Recebemos do Senhor uma chamada especial e específica.
Ninguém é salvo simplesmente para morar no céu após a morte. Isso aí é uma cultura que a gente precisa, muitas das vezes, quebrar. Parece que as pessoas começam a frequentar a igreja simplesmente para ser salvo após a morte. E às vezes as pessoas elas não param para pensar que existe uma missão a ser cumprida. Precisamos anunciar o reino de Deus, precisamos falar do amor de Jesus às pessoas. Então vamos lá. Deus tem propósitos santos e definidos para a vida de cada uma, de cada pessoa que se entrega a Jesus. Então, se você se entregou a Jesus, eu creio que você já se entregou a Jesus, o Senhor ele tem um propósito para com a tua vida. E esse propósito ele é santo e já foi definido para que você realmente possa fazer a obra do Senhor. Então, aqui vamos para esse subtópico. E o subtópico diz: todo crente foi chamado primeiramente para ser discípulo. Olha que palavra forte. Mathetes é M-A-T-H-E-T-E-S, quer dizer, discípulo no Novo Testamento, é alguém que ouviu a chamada de Jesus. Então, poxa, quem são os discípulos? É alguém que ouviu a chamada de Jesus e se tornou um seguidor. Então, para que eu possa verdadeiramente ser um discípulo, eu preciso ouvir a chamada de Deus e me tornar um seguidor, né? Alguém que segue a Jesus, alguém que tem Jesus como Messias, Jesus como mestre, Jesus como nosso guia. A palavra discípulos, em latim, quer dizer aprendiz. É alguém que se vincula a outra pessoa a fim de adquirir conhecimentos teóricos e práticos. Deixa eu trazer aqui uma informação muito importante. Nos dias de Jesus, não era somente Jesus que possuía discípulos. Segundo a tradição, existiam alguns mestres que viviam ali à beira do Jordão, né, ao mar da Galileia, e esses mestres, eles possuíam discípulos. E Jesus era mais um dos mestres que possuía discípulos. Se você se atentar à leitura bíblica, você vai ver que João Batista também era um mestre. Ele também tinha os seus discípulos, né? Inclusive, boa parte dos seus discípulos vão seguir Jesus após a sua morte. Então, é importante nós entendermos que o que Jesus estava fazendo, ou seja, fazendo discípulos ali, ensinando seus discípulos, não era algo inédito para aqueles dias. O que era inédito era a interpretação textual, a interpretação hermenêutica de Jesus. Aquilo que Jesus estava pregando era algo que confrontava os ensinos dos escribas, dos mestres da lei naqueles dias, ok? Então, que fica claro aí, porque às vezes a gente cria uma ideia que somente Jesus tinha um grupo. E, na verdade, não era somente Jesus que tinha um grupo, existia vários outros mestres ali que ensinavam, isso era um costume para aquela época, e eles eram homens que ensinavam e possuíam seus discípulos, assim como Jesus. Então, vamos para o texto. Não há discípulos se não houver um mestre. Olha que interessante. Não há discípulos se não houver um mestre. Jesus é o mestre dos mestres, e todos nós fomos convocados para segui-lo e aprender com ele. Que legal. Então, Jesus ele é o mestre dos mestres, e para a gente só poder concluir essa introdução, não existe discípulo sem mestre. Se você realmente é um discípulo, Jesus precisa ser o seu mestre. Se você ainda não abriu o seu coração para entender que Jesus ele precisa ser o seu mestre, aquele que te ensina. É interessante que quando a gente vai falar sobre o dom de mestre, o dom de mestre é o dom do ensino. Quando a gente vai lá em Efésios 4, no verso 12 a seguir, que vai falar sobre os ministérios, aí Deus chamou alguns para apóstolos, outros para pastores, e ele vai falar assim, pastores e mestres. Mestres são aqueles que têm o dom do ensino, ok? Então vamos lá. Você tem o dom do ensino? É uma pergunta para a gente já começar. Poxa vida, eu nunca parei para pensar nisso. Será que eu tenho o dom do ensino? Então, é muito importante buscar conhecer as Escrituras, porque esse dom do ensino, ele precisa ser acompanhado com a sua contextualização. Como que Deus vai te usar se você tem o dom? A partir do momento em que você passa a ter prazer em aprender, em se alimentar da Bíblia, e a partir disso você passa a ter uma certa facilidade em ensinar as pessoas, ok? Então agora a gente vai para o tópico primeiro. Se você está aí com um livro, você pode ir acompanhando aí. Se você está sem o livro, temporariamente, esse tópico primeiro que a gente vai começar a explanar agora diz:
Membros de igreja e discípulos de Jesus. Poxa, há uma diferença em ser membros de igreja e ser discípulo de Jesus? Será que todo membro de igreja é discípulo de Jesus? Será que todo discípulo de Jesus é membro de igreja? Olha que pergunta. E a gente vai depois definindo isso, tá bom? Eu espero não esquecer desse detalhe para a gente poder estar conversando lá na frente sobre esse quesito. Então vamos lá. Infelizmente, a Igreja de Jesus se afastou do modelo neotestamentário. Deixa eu trazer aqui uma informação muito importante. A partir da conversão de Constantino, a gente entende que a igreja passou a ter muita interferência do Estado. Isso, na história da própria Igreja Católica, a gente vai ver uma grande interferência do Estado. Até nos dias de hoje, a gente vê que as igrejas acabam acompanhando um pouco o segmento do Estado, e não era esse o modelo da Igreja de Jesus, tudo bem? Então, é uma coisa que a gente precisa sempre olhar com muito carinho, não é somente em relação aos católicos, até mesmo nós cristãos precisamos realmente ter Jesus como o centro e seguir a palavra de Deus. Então, a partir da conversão de Constantino, a igreja vai perder um pouco o poder de avanço. Então, os historiadores vão percebendo que, após a conversão de Constantino, a igreja já não avança tanto. Ela cresce, mas não nas mesmas proporções desse período anterior. Então, vamos lá. Infelizmente, a Igreja de Jesus, vou voltar aqui à leitura, se afastou do modelo neotestamentário. O que é neotestamentário? Do Novo Testamento, ok? Então, que não haja nenhum tipo de dúvida para vocês. Neotestamentário do discipulado. E se colocou como uma comunidade onde os membros são recebidos e participam das atividades. Muito mais como assistentes do que como agentes de transformação de milagres. Então, aqui que a gente começa a ver um pouco da diferença entre o membro e o discípulo. Então, todo membro precisava ser discípulo, ok? E todo discípulo, é claro, vai acabar sendo membro de uma igreja. Mas existe uma diferença. Então, quando a gente está estudando a visão celular, a gente precisa entender que existe uma diferença na nossa linguagem quando nós falamos membros de igreja e discípulos de Jesus, ok? Então, o que a gente vai percebendo é que se torna um agrupamento de pessoas que às vezes não tem envolvimento com o reino. Se faz um grande ajuntamento de pessoas que não trabalham em prol do reino. Então, todo discípulo precisa ter muito claro em si mesmo que ele foi chamado para trabalhar em prol do reino. Hoje a gente tem até, às vezes, aquela opção de falar assim, não quero me envolver. Então, a partir do momento que eu falo, eu não quero me envolver, eu estou me portando como um membro de igreja. Agora, a partir do momento que eu reconheço a minha chamada e me envolvo nela, aí eu me posiciono realmente como um discípulo. Que fique muito claro para vocês isso. Então, deixa eu fazer uma leitura aqui. Uma grande parte das igrejas evangélicas pode ser comparada a uma partida de futebol. Olha que parábola. Nelas, pouco mais de 2 dúzias de pessoas correm exaustivamente dentro de campo, disputando a bola, elaborando as jogadas, atacando, defendendo e marcando gols. Ao mesmo tempo, um número muito maior de pessoas se reserva nas arquibancadas, como se fosse aqueles que assistem uma partida de futebol. E a esses cabem, além de pagar pelos ingressos, vibrar com o time quando o time joga bem e vaiá-lo e exigir mudanças quando este é mal sucedido. Olha que parábola eu vou te explicar. Então, muitas igrejas, né, elas são comparadas a um time de futebol, né, 22 pessoas correndo atrás da bola, se matando para correr atrás da bola. Então, são poucos que trabalham e uma grande plateia julgando, falando, olha, fez certo, fez errado, ou parabéns, ou vamos trocar. E, às vezes, em algumas denominações, tem uma pressão, né, nessa questão de se trocar um pastor, se trocar liderança, porque não está dando resultado. Então, esse é o modelo igreja, tudo bem? Quando nós falamos assim, membros de igreja. Então, essa é a mentalidade. As pessoas querem ser servidas, elas estão sentadas
né, como se fosse aquela plateia, como se fosse uma arquibancada de futebol. Quando sai gol, eles vibram. Quando as coisas acontecem positivamente, eles vibram. Quando não, eles vaiam e pedem para trocar. Então, verdadeiramente, essa é uma postura de membros de igreja. Então, vamos continuar aqui a leitura do texto. Nesta última hora do avivamento sobre nossa nação, ninguém é plateia. Então, eu preciso entender aqui, vou fazer aqui uma paradinha, eu preciso entender que se eu sou um discípulo, eu não sou plateia. Eu preciso assumir o meu protagonismo. Eu preciso trabalhar no reino de Deus. Eu preciso me entregar à obra do Senhor. Eu preciso fazer esta obra. Essa obra precisa acontecer através da minha vida. Eu não posso apenas ser uma pessoa acomodada. Aceitei a Jesus, tenho meu nome escrito no livro da vida, pronto, acabou. Quando nós estamos falando de discípulo, isso é algo inadmissível. Todo discípulo precisa se envolver com o reino, se envolver com a sua chamada, se envolver com o ministério de Cristo. Olha que interessante. Vamos para o texto. Todos querem aprender de Jesus e imitá-lo. Então, todo discípulo precisa imitar a Jesus, fazendo a mesma obra que ele realizou. Você pode encontrar isso lá em João 14, verso de número 12. Olha que interessante. Então, se eu sou um discípulo, eu preciso ter dentro de mim esse sentimento, eu preciso ter dentro de mim essa vontade de fazer a obra do Senhor, de fazer a vontade de Deus, porque se eu sou um discípulo, isso precisa pulsar muito forte dentro de mim. Não simplesmente achar que eu sou membro de banco e está tudo certo. Vou ficar lá vendo e aplaudindo se der certo, vaiando se der errado. E não é assim. O discípulo, ele se envolve, ele se sente pertencente ao reino de Deus, ok? Então vamos lá. Leia o texto que fala do chamado dos 12 discípulos de Jesus e observe, junto com o chamado vem a missão. Estar com o mestre, pregar e até expulsar demônios. Não é somente um chamado. Existe também uma missão que a gente precisa considerar. Eu vou fazer a leitura aqui de Marcos, capítulo 3, verso 13 ao 15. Você pode separar aí na tua casa, pode fazer a leitura junto comigo. Olha só o que diz o texto. Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis, aos quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então vamos lá. Jesus não formou membros de igreja, mas sim discípulos. Nessa ótica que nós acabamos de apresentar, Jesus não formou membros de igreja, mas sim discípulo. Qual a diferença? Vamos lá. Vamos de novo para a parábola. Os membros se parecem com qualquer um. Os discípulos se parecem com Jesus. Olha a primeira grande diferença de membros e discípulos. Membros se parecem com qualquer um, se parece com um artista de televisão, com um jogador de futebol, com qualquer pessoa. Mas, verdadeiramente, os discípulos se parecem com Jesus. E olha só o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Paulo está trazendo essa afirmação para que as pessoas fossem imitadores dele, ou seja, ele está assumindo a responsabilidade do discipulado, ele está replicando o testemunho de Jesus, então ele está dizendo com muita segurança, pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. Então vamos lá. O discípulo deve imitar a Jesus Cristo para que seja um referencial. Eu preciso imitar Jesus todos os dias. Você precisa imitar Jesus todos os dias. O membro da igreja, ele é improdutivo. O discípulo, ele se reproduz. Então, uma das características do discípulo realmente é ganhar almas. Ele precisa se reproduzir. A maioria dos membros conhece apenas o caminho de casa. Eu vou ler de novo. Meu Deus, acho que minha vista me embaralhou aqui. A maioria dos membros conhece apenas o caminho de casa para a igreja, ignorando o reino de Deus, que o reino de Deus é maior do que essa rota. Os discípulos explora o seu caminho, otimiza sua rota e, indo e vindo, faz discípulos, pois nele existe a semente
de conquistador de almas. Olha que interessante aqui. Então, teoricamente, o discípulo ele está preocupado com o reino, ele faz da rota, do caminho dele, uma estratégia de salvação. Agora, geralmente, o membro ele não se preocupa com o evangelismo. Então, literalmente, o que essa palavra quer dizer é isso. O membro não se preocupa com o evangelismo, se preocupa em ganhar almas, a responsabilidade é do pastor. O pastor é responsável em ganhar almas. Quando a gente assume o discipulado, a gente sabe que a igreja é responsável. Os discípulos são responsáveis. Todos nós que professamos Jesus como Senhor, somos responsáveis pelo avanço da igreja. Então, a responsabilidade não está somente sobre o pastor, mas sim sobre o corpo da igreja. Então, vamos lá. Agora a gente já está no capítulo 2 da nossa lição. No capítulo 2, a gente vai entender o que é ser um discípulo. Então, o tema do capítulo 2 é entendendo o que é ser discípulo. Deixa eu beber uma aguinha aqui, para dar uma descansadinha aqui. Vamos lá. Ser discípulo é viver um relacionamento de proximidade com o discipulador. É o primeiro ponto. Todo discípulo precisa de um discipulador. É como Paulo dizia, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo, assim como sou de Cristo. Então, todo discípulo precisa ter um discipulador, alguém sobre ele, que vai o discipular. Na hora da dificuldade, é esse discipulador que vai instruir a pessoa. A pessoa, ela não está sozinha, porque o reino de Deus, nós entendemos que é um reino de aliança. Então, todo discípulo precisa ter uma aliança com o seu discipulador e precisa ter uma proximidade com o seu discipulador. Poxa vida, o pastor consegue ser discipulador direto de 500 pessoas? Impossível, porque eu preciso dessa proximidade. Então, eu procuro ser discípulo dos meus 12, e os meus 12 discípulos dos líderes de células, e os líderes de células, perdão, vou refazer a frase. Eu sou discipulador dos meus 12, estou discipulando eles bem próximo. Existem os líderes de células que são discípulos dos 12, que estão mais próximos, e os membros da igreja, ou os discípulos da igreja, que são discípulos dos líderes de células. Para que essa cadeia de discipulado? Para que todos nós tenhamos cobertura, para que todos nós possamos ter alguém muito perto para nos discipular. Então, o pastor dá a coordenada e essa coordenada vai alastrando pela igreja. Não são 500 visões, é uma visão que Deus entrega ao pastor. E dessa visão a gente vai multiplicando, né? E vai passando de primeira geração para a segunda geração, e assim a gente vai levando até os discípulos da igreja, ok? Então vamos lá. Veja o detalhe da palavra de Marcos, capítulo 3. Jesus chamou os discípulos para ficarem junto dele. Então, está aqui um ponto. Jesus estava elegendo os seus 12, ele estava montando a sua equipe de 12, e ele chama os seus discípulos para estar junto dele. Então, é muito importante que todo discípulo tenha uma proximidade com o seu discipulador, ok? Pastor, então o senhor é intocável, a gente não pode ter um horário do senhor. Não é isso. Vocês devem ter um horário com o pastor. Mas, às vezes, o líder de célula está muito mais perto, participando do dia a dia. E essa realmente é a função do líder de célula. Tudo bem? Trabalhar dando o primeiro combate. O líder de geração, ele tem já uma outra função. O líder de célula, ele vai resolver os problemas menores, os líderes de geração, os problemas medianos. Agora, os BO, os pastores. É eu, o pastor Daniel e a pastora Karen. Os problemas, eu sei que quando vai chegar na gente, geralmente é porque já é problema. Mas é claro que, às vezes, a gente sente essa necessidade de ter um momento com o nosso discípulo que frequenta uma célula. Isso é muito normal. Você pode agendar um horário com os pastores para a gente poder tratar, até para ter um aconselhamento pastoral. Não há problemas. Mas para que a gente consiga ter um pouco mais de qualidade no apacentamento, a gente tem essa estrutura. Isso não quer dizer que o pastor não discipula aquele discípulo que acabou de chegar na igreja. Não pode discipular. Se houver uma necessidade, sim, mas a gente monta essa estrutura para que todos tenham a cobertura do discipulado. Ok? Então, vamos lá. A partir daquele momento, e por cerca de 3 anos e meio, a equipe de discípulos de Jesus percorreu a Palestina com ele, convivendo bem proximamente
do Senhor. O discipulado pressupõe convivência, comunhão e conhecimento. Olha só, o discipulado pressupõe convivência. Então, poxa vida, se é um discípulo, precisa ter essa convivência com o seu discipulador direto. Comunhão, precisa ter comunhão com o seu discipulador direto. O seu discipulador, ele não é alguém perfeito. Ele também erra, ele também é um ser humano, mas honre ele como seu discipulador. O líder da sua célula, honre o líder da tua célula, porque ele paga um preço, ele passa lutas, muitas das vezes, por tua causa. O líder de sua geração também vive lutas, às vezes, por sua causa. Então, honre o líder da sua geração. Assim também como os pastores da sua igreja, que estão te instruindo, estão te ensinando, eles estão se preparando a cada dia para poder servir o melhor alimento possível para que vocês cresçam, para que vocês tenham maturidade. Então, essa é uma cultura que precisa ser muito fortalecida, que nós chamamos de cultura de honra, ok? Então, vamos lá. B, ser discípulo é ser treinado. Olha que interessante esse tópico. Ser discípulo é ser treinado. Teoricamente, foi isso que Jesus fez. Ele chamou os seus 12 e treinou os 12. Ele vai ensinar, vai trazer diversos ensinos àqueles 12, porque eles se tornariam os pais da igreja primitiva. Então, você precisa ter em mente que ser um discípulo não é só um discípulo, pronto, acabou. Ser discípulo é realmente se colocar debaixo do cajado de um discipulador e aprender com ele. Entendeu? Uma das coisas que a gente precisa fortalecer cada vez mais é o ensino. O ensino dentro de uma igreja, na visão celular, precisa ser muito forte. A gente precisa realmente estar sempre ensinando muito os nossos discípulos, porque o ensino, a palavra vai libertar. A Bíblia vai dizer lá em João 8,32 que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o ensino é fundamental para trazer saúde espiritual para a igreja, para que a igreja se fortaleça, ok? Então, vamos lá. O texto de Marcos 3, do 13 ao 15, revela o objetivo de Jesus com o discipulado dos 12. Treiná-los para que eles pudessem ser enviados para realizar a sua obra. Olha aqui, informação importante. Ninguém está apto a realizar a obra da pregação, da conquista de territórios, da batalha espiritual, se não está debaixo de um discipulado. Então, não é simplesmente ser frequentador de igreja e sair por aí falando, eu estou fazendo a obra. Precisa ter realmente alguém sobre você, orando, te instruindo, te aconselhando, te ajudando nas batalhas, se alegrando com as suas conquistas. Então, discipulado verdadeiramente é isso aí, ok? Então, por favor, uma coisa que a gente tem percebido isso, não digo na Igreja Batista Semear, mas em muitos outros lugares, é que as pessoas vão perdendo essa cultura do discipulado e se tornam desonrosos com a liderança. Então, que vocês realmente entendam que ser honroso com a liderança, seja o líder de célula, líder de geração, líder de departamento, pastores da igreja, isso é algo que Deus se alegra, Deus se agrada, porque foi Deus que levantou essas pessoas para estar abençoando outras pessoas, ok? Então vamos lá. Em Lucas 10, do 1 ao 3, temos o relato de Jesus enviando 72 discípulos, 6 equipes de 12. Olha que interessante. Isso mostra que Jesus tinha uma equipe de discípulos principal, com a qual ele trabalhava num nível específico. Mas também tinha outras equipes. Ele mesmo declarou que a colheita é muito grande e que eram necessários muitos servos. Em Lucas 10, fica muito claro que Jesus estava dando um treinamento prático aos seus discípulos ao enviá-los em equipes de 2 por diversas cidades e povoados por onde ele ainda iria. Olha que interessante esse texto. Então vamos lá. A gente vai percebendo que é como se fosse um treinamento prático. Eles estiveram com Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles foram contextualizados pela pregação de Jesus e agora eles são enviados para algumas regiões onde Jesus ainda não havia ido, para preparar o caminho do Senhor. Olha que interessante. Então, o que eu quero dizer com isso aqui, ser discípulo verdadeiramente é isso.
É ser um aprendiz, é aprender a palavra de Deus e realmente ter essa ligação com o seu discipulador. O tópico C diz o seguinte: ser discípulo é ser disciplinado. Vamos entender o que é ser disciplinado? Basta você ler mais atentamente os evangelhos para encontrar diversas narrativas. Eu vou ler aqui diversas narrativas acerca de correções que Jesus aplicou aos seus discípulos. Poxa vida, Jesus corrigiu os discípulos diversas vezes. Não foi uma vez só. Diversas vezes você vai ver Jesus corrigindo e ensinando. Em Lucas 9, do 46 ao 48, vemos uma das ocasiões quando o Senhor disciplinou os seus apóstolos por conta da preocupação acerca de qual deles seria o maior. Lembra dessa passagem? Em Lucas 9, do 49 ao 50, os discípulos foram disciplinados pelo Mestre por conta da atitude que tomaram contra alguém que expulsava demônios em nome de Jesus, mas que não fazia parte do bando. Você lembra dessa passagem? Em Lucas 9, dos 54 ao 55, os discípulos João e Tiago receberam uma severa advertência por conta de haverem se oferecido a pedir fogo do céu sobre o povoado samaritano que recusara hospedar Jesus. Olha só que interessante esse texto. Ou seja, em apenas um trecho do capítulo 9 de Lucas, temos 3 exemplos de como Jesus utilizava o discipulado para disciplinar a sua equipe. Então, aqui está um ponto. É discípulo. Poxa vida, deixa eu te ensinar uma coisa. É discípulo? Legal. Vai ter momentos em que o seu discipulador vai te instruir e ele vai te corrigir e vai te conduzir, ele vai te ensinar, ele vai mostrar o caminho. Mas vai haver momentos em que o seu discipulador vai te corrigir por algum erro. Será que verdadeiramente nós somos discípulos? Será que quando isso acontecer, a gente vai ficar chateado com o discipulador ou a gente vai entender que ele está querendo nosso bem? Pense, ok? Pense nesse detalhe que eu estou lhe falando. Então, todo discípulo, ele precisa entender que ele não vai viver de confete. Vai ter algum momento em que ele vai ser instruído, em algum momento o seu discipulador vai apresentar algum ponto que ele precisa melhorar. Isso é válido, isso é importante. Quando você receber um feedback assim do seu discipulador, agradeça a Deus, porque é a oportunidade de você crescer. A gente não vai crescer com elogio, a gente vai crescer com crítica. Essa é a grande verdade. Se a gente tiver maturidade para ser criticado, e dentro daquela crítica, a gente observar e criar um plano de ação para a gente poder melhorar, isso vai ser realmente muito bom para cada um de nós, ok? Eu me recordo que num determinado momento do meu ministério, foi uma crítica que fez a diferença, não foi um elogio. Foi alguém me criticando pelo meu jeito explosivo, pelo meu jeito grosseiro, e naquele momento eu falei, eu não posso mais ser assim. Eu não posso ser uma pessoa grosseira, eu não posso ser uma pessoa explosiva, eu preciso deixar o Espírito de Deus trabalhar dentro do meu coração. Então, amigo, às vezes as críticas, a gente fica chateado com elas, mas se nós tivermos maturidade, a gente pode observar se aquilo realmente é uma verdade, e quando aquilo for considerado realmente uma verdade, a gente precisa fazer a correção. Principalmente quando a gente vê que pessoas diferentes estão falando a mesma coisa. Tudo bem? Então vamos lá. Tópico D. Ser discípulo é ser filho na fé. Poxa vida, eu faço discípulo, eu faço filho na fé? Sim. Então vamos para o texto. O relacionamento do discípulo com o discipulador é comparado a de um filho com seu pai. Assim como uma criança precisa do pai, não apenas para gerá-lo, mas também para educá-lo, para prepará-lo para a vida, o filho na fé também precisa de cuidados. Olha que legal esse texto. Cabe ao discipulador transmitir os ensinos e princípios de vida revelados nas Escrituras, ajudando o discípulo a viver em Cristo uma vida abundante de frutos. O apóstolo Paulo referia-se ao discípulo Timóteo como um filho na fé. E olha, Timóteo, um grande ícone da igreja primitiva. Isso está registrado lá em 1 Timóteo, capítulo de número 1, no verso 2. Todos os discípulos da igreja da Galácia, Paulo os tratou como filhos. Está em Gálatas, capítulo 4, verso de número 19. Então vamos lá. Ser discípulo é ser um filho na fé. Então, se você é um discípulo,
Onde estão os seus discípulos? Porque discípulo vai gerar discípulo. Hoje você é discípulo de alguém, mas amanhã você já se torna discipulador de outra pessoa. Entendeu? Alguém está chegando na sua célula, alguém está chegando na igreja, tem uma afinidade com você, então você se posiciona como um discipulador dessa pessoa. Então você vai cuidar dela, você vai instruir ela, você vai conversar com ela, você vai se tornar uma pessoa próxima a ela, porque esse é um papel de um discipulador. E é interessante a gente observar aqui alguns pontos que a gente de discípulo se torna discipulador, e é algo muito rápido, entendeu? É claro que, poxa vida, ser um discipulador, isso não quer dizer que eu não preciso de um discípulo sobre minha vida, muito pelo contrário. Eu preciso de um discipulador sobre minha vida. Ah, mas eu já tenho 500 discípulos. Legal. O discipulador vai te ajudar a chegar a 1.000 discípulos, ok? Então, o discipulado é muito importante. Eu considero uma das armas mais poderosas na transformação de uma pessoa, o discipulado, o aconselhamento. A pessoa fazer o agendamento e ter um aconselhamento com os pastores, isso é muito bom para que você possa crescer, tudo bem? Tópico E. Ser discípulo é estar na bênção. Olha que texto interessante. Ser discípulo é estar na bênção. Quem se coloca sob o discipulado está em consonância com a verdade de Deus, com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Recusar-se a ser discipulado implica em rejeitar o princípio estabelecido pelo próprio cabeça da igreja. Estão vendo que a gente está correndo um pouco hoje? E deixa eu só explicar por que eu estou gravando. Porque eu tive um conflito de agenda e eu não gostaria de deixar passar batida essa aula. Então, a gente vai conversando e depois, ao término da aula, eu vou dar uma atividade aqui para a gente poder tirar as dúvidas, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá, leitura. Quem se coloca sob o discipulado está em consonância com a verdade de Deus. Recusar-se em ser um discípulo implica em rejeitar o princípio estabelecido pelo próprio cabeça da igreja, que ordenou que todos sejam discípulos e façam discípulos. Entendeu? Então, existem pessoas que às vezes se recusam a ser um discípulo. Ah, porque tal igreja não tem isso, tal igreja não tem isso. Então, a nossa cultura, na nossa igreja, a gente leva muito a sério a questão de discipulador e discípulo. E entendemos que quando a gente não aceita estar debaixo do discipulado, a gente está indo contra a vontade de Deus. Tudo bem? Então, que você realmente se acostume. Às vezes você não se acostumou ainda. Mas você vai ver que quando você tiver algum problema, você ter um discipulador sobre a sua vida, isso vai ser muito bom para você. Porque esse discipulador vai te instruir, esse discipulador vai orar por você, você não vai estar só. Se você tiver alguma dificuldade, às vezes está faltando alimento. Poxa, um discipulador muito próximo é a pessoa que vai te ajudar, vai levantar a bandeira, vai buscar a cesta básica para você, vai contactar o líder de geração, o líder de geração vai contactar o pessoal da ação social. Então, o que acontece? É muito bom ter um discipulador sobre você, tudo bem? Em Hebreus 13, 7, temos o mandamento de honrar e imitar os líderes, os discipuladores. Interessante é que o versículo seguinte lembra que Jesus continua sendo o mesmo. O poder dele não mudou. Aleluia. Mas também seus princípios para nós não foram alterados. De acordo com Hebreus 12, 8 ao 11, os filhos legítimos são aqueles que se colocam debaixo da disciplina, que é o exercício do discipulado. A falta da disciplina pressupõe a ilegalidade dos filhos, quando são de filhos bastardos. Então, existem pessoas que às vezes não gostam de ser repreendidos, né? Claro que também eu entendo que é chato um líder que vive repreendendo, em vez de às vezes até elogiar a pessoa, vive repreendendo. Mas existem momentos na vida que o líder ele vai detectar alguma coisa, o líder de célula, o líder de geração, ele vai detectar alguma coisa e ele vai ter que chamar a pessoa para o discipulado. Existem pessoas que, mesmo assim, com todo amor do mundo, não querem, não se submetem a serem exortados com amor. O que eu oriento a vocês? Poxa, tem que disciplinar, tem que chegar, tem que conversar, tem que discipular de um jeito mais difícil. Faça tudo isso com amor. Sabe? Se for necessário exortar uma pessoa, faça com amor. Nunca se esqueça. Se coloca sempre no lugar da pessoa,
para ver se o modo como você está tratando aquela questão, se fosse com você, se estaria tudo certo ou não, ou se você estaria bravo, chateado com a sua abordagem. Então, é interessante, ser discipulador é isso, ser discípulo também é isso, ser discipulador requer ser uma pessoa com uma maturidade espiritual que tenha a condição de orientar, de instruir uma outra pessoa. Ser discípulo precisa ter essa maturidade também, de entender que existe um discipulador sobre você e que esse discipulador quer que você seja bênção. Né? Ele vai lutar no mundo espiritual para que você seja bênção. Ok? Então vamos lá. A conclusão. Você tem uma carreira para cumprir, um discipulado, e o discipulado é o caminho para o cumprimento dessa carreira. Decida livrar-se de todos os empecilhos e se tornar verdadeiramente um discípulo de Jesus, debaixo da orientação de um discipulador que ele mesmo coloca sobre sua vida. E assim, debaixo da bênção, frutifique para a glória de Deus, que o convocou. Então vamos lá. Precisamos entender o seguinte, que precisamos de um discipulador sobre nossa vida para a gente poder cumprir a nossa carreira. Eu me recordo que quando nós começamos com a visão celular, eu já tinha um pequeno conhecimento sobre células, não era um conhecimento tão seguro para eu falar assim, olha, tá legal para implementar a visão celular numa igreja. Mas eu li alguns livros e eu achei que eu tinha condição de fazer isso. E quando eu fui percebendo que eu comecei a me perder na visão, eu procurei um pastor, que era o pastor Valder na época, e falei para ele, olha, eu tô com um problema assim, assim, assado, eu tô com um líder aqui que ele tá com 25 pessoas na célula dele, e ele tá dando trabalho aqui, ele não quer multiplicar a célula, ele faz cara feia quando fala que vai multiplicar a célula. E aí o pastor Valder falou assim para mim, até me recordo, foi por telefone, você é homem para parar? Porque você começou tudo errado. Eu, como assim começou tudo errado? Ele falou, porque para começar, existe uns caminhos que você precisa obedecer. Você precisa trabalhar o encontro com Deus. Você precisa trabalhar a restauração de aliança e honra. Você vai precisar de alguns trabalhos que antecedem a célula. Você vai ter que ter uma escola de discípulos. Então, existem algumas coisas que antecedem a célula. Por quê? Porque a gente precisa ter esse vínculo. O reino de Deus é um reino de vínculos, de aliança. Então, ele me instruiu e eu chamei a igreja num culto de Santa Ceia e disse que eu havia errado e que a gente ia zerar, né? Ia resetar tudo e começar do zero, mas agora do jeito certo. E foi isso que aconteceu. Verdadeiramente, a gente teve bons resultados após isso. A igreja deu um avanço considerável após isso, mas bom, a dificuldade foi realmente essa cultura discípulo e discipulador. Porque alguns discipuladores achavam que mandavam discípulos, alguns discípulos achavam que o discipulador estava mandando quando muitas das vezes não estava. Então, olha que situação complicada. Alguns discipuladores achavam que mandavam. Outros discípulos achavam que o discipulador estava mandando quando o discipulador não estava mandando, estava apenas instruindo. Então, por conta dessa cultura dos dias de hoje, que não é uma cultura de discipulado, então as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para se sujeitar ao discipulado. Mas o discipulado é bênção. Ser um discípulo que tem um discipulador sobre sua vida, isso é bênção. Isso vai potencializar seus resultados no reino, isso vai potencializar os seus resultados na sua vida pessoal. Então, é muito importante ter alguém muito perto de você, alguém de Deus para te instruir, alguém de Deus para orar por você, alguém de Deus para curar as suas feridas, para estar junto com você quando você precisar. Então, hoje nós tratamos aqui a diferença dos membros de igreja e também dos discípulos de Jesus. Então, que você realmente seja um verdadeiro discípulo. Se você é discípulo, eu vou lhe recordar aquilo que a gente estudou aqui. Você precisa se envolver com o reino. Você precisa compreender a tua chamada e se entregar à sua chamada. Você precisa se envolver com a questão de nós sermos responsáveis pelo crescimento da igreja. Então, quando nós somos apenas membros de igreja, a gente joga a responsabilidade sobre os 12 que estão correndo. O pastor da igreja, por exemplo. Agora, quando a gente se coloca como discípulo, a gente se enxerga também como responsável pelo crescimento. Então, quem são os responsáveis pelo crescimento da igreja? Pastor Daniel, pastor Caio? Não. O Senhor Jesus? Sim, o Senhor Jesus é responsável. Mas ele quer usar você, quer usar a minha vida, quer usar todos os discípulos dele para alavancar o reino de Deus. Se todos nós entendemos a responsabilidade, se todos nós entendemos a responsabilidade de ganhar almas para Jesus, a igreja vai ficar pequena.
vai chegar uma hora que a gente vai estar com 3 cultos, 4 cultos, e a gente vai ter que pensar num outro lugar. E a gente vai ter um problema. Um problema santo. E eu espero que Deus trabalhe no teu coração e que logo nós venhamos ter um problema santo. Para a glória de Deus, ok? Então tá aí. Eu vou orar por vocês para a gente poder finalizar essa aula. Essa aula aqui, ela vai estar no YouTube, eu vou deixar o link aqui no grupo, vocês podem rever essa aula posteriormente, mas o que eu peço para que vocês façam? O comentário dessa aula, essa é a nossa atividade, o comentário, um resumo dessa aula lá no nosso grupo. Então, você vai colocar o resumo lá no grupo do WhatsApp, e eu quero que esse resumo aconteça até no máximo segunda-feira. Então, você tem sexta-feira à noite, tem sábado, tem domingo, que é dia das mães, segunda-feira até às 23h59 minutos. Para você fazer isso, tudo bem? Que Deus abençoe você, você que é mamãe, feliz Dia das Mães. Para você que é papai, que você abençoe e honre aí a sua mãe, a sua esposa. Que Deus derrame muita graça sobre cada um de vocês. A gente vai orar e segunda não, gente. Domingo, nós temos o café da manhã às 9 horas, comemoração do Dia das Mães, depois o culto às 10 e o culto às 18, com uma celebração pelo Dia das Mães. Vamos orar. Deus eterno, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, do qual a sua palavra foi ensinada. Deus, que cada discípulo possa compreender, Pai, a missão de seu discípulo, possa se entregar, Senhor, a esse propósito. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, esses discípulos para que eles possam fazer a sua vontade. É o que eu lhe peço nesta tarde ou noite, para quem está assistindo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua chamada, que você compreenda que você é um discípulo de Jesus, aquele que se envolve com a obra de Deus e com o reino de Deus. Bora lá, porque a responsabilidade de alavancar o reino de Deus é minha, mas também é sua. Tchau, tchau.